Começar então. Graça e paz, gente querida, povo de Deus. Mais uma vez quero dizer que é uma alegria poder estar chegando até você através desta live. Você que é uma pessoa preciosa, você que foi comprado pelo sangue da cruz, pelo sangue de Jesus. Você já imaginou o teu valor para Deus? O custo da tua vida foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Por isso que eu digo que você é uma pessoa preciosa, de muito valor. Eu tenho grande privilégio, eu tenho uma grande riqueza de poder estar aqui, chegar até você através do Evangelho da graça de Deus. Esse Evangelho infalível, esse Evangelho que trouxe a todos nós a imortalidade. E eu chego aqui com o coração satisfeito, coração cheio de alegria. Eu não tenho interesse por nada do que você tem. O meu interesse é que você cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que destruiu a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade através do Evangelho. Esse é o sentimento do meu coração, que você conheça o Evangelho da graça de Deus. Eu não tenho nenhuma intenção em ser alguma coisa, em achar que só o que eu prego é o perfeito Evangelho. Não, eu não tenho interesse em nada disso. O interesse que eu tenho é que o teu espírito seja despertado, que você acorde do sono, que você se liberte da religião evangélica, se liberte das obras da lei, do jugo trazido pelo Velho Testamento. Esse é o meu interesse. Por isso que nós somos só uma voz e nada mais. E se isso acontecer aí com você, isso é a minha alegria, isso é a minha riqueza. Sabe qual é a minha riqueza? A minha riqueza é que você compreenda o Evangelho e o teu espírito acorde para o Evangelho, que a tua mente seja renovada pelo conhecimento do Evangelho. O que Paulo diz lá em Romanos 12? Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. O que Paulo está dizendo? Que eu não posso ter a mesma forma de conhecimento do mundo. A minha cabeça, o meu conhecimento não pode estar ajustado neste mundo evangélico. Sinto em dizer que existe até corrupção no meio dele. Mas Paulo fala: transformai-vos pela renovação do seu conhecimento, pela renovação da sua mente. Como é que eu vou ser transformado? No sistema é assim: vem aqui no culto que a sua vida vai ser transformada. Aí eles vão te dar um copo com água para beber, dizendo que a sua vida vai ser transformada. Aí eles vão te dar um sal grosso ungido para você jogar na sua casa, dizendo que a sua vida vai ser transformada. Aí eles vão levar você a fazer voto e sacrifício em dinheiro, dizendo que isso vai ser a sua vida transformada. Mas isso é mentira. Isso é o falso evangelho. Isso nunca vai transformar a tua vida. Isso vai te escravizar. Então qual é a receita? A fórmula que Paulo dá para ter uma vida transformada? Ele fala assim: transformai-vos pela renovação do vosso conhecimento. Então, conforme na minha mente, a minha mente vai ser transformada pelo conhecimento do Evangelho. Eu vou tendo conhecimento pouco a pouco, eu vou aprendendo o Evangelho pouco a pouco. Esse conhecimento que o Evangelho me dá, é isso que vai transformar a minha vida. Por isso eu vou repetir novamente aquilo que tenho falado. Você precisa conhecer cada carta de Paulo. Você precisa ter domínio sobre cada carta de Paulo. Você precisa esmiuçar cada carta de Paulo, sugar os ensinamentos, as revelações que Paulo teve.
Porque se você não tiver domínio das cartas de Paulo, você vai acreditar em falsas pregações. Você vai acreditar num monte de coisa que não é o Evangelho, como se fosse. Você vai achar até bonitas certas músicas que, quando cantadas, são bonitas, mas negam o Evangelho da graça de Deus por aquilo que eles cantam. Enquanto você não tiver domínio no conhecimento sobre cada carta de Paulo, você vai estar vulnerável a falsos ensinos. Mas quando você conhece cada carta de Paulo, tem domínio sobre cada assunto que ela se refere, então cria-se um escudo protetor na tua mente, um escudo que te protege. Quando você ouvir qualquer falsa pregação, qualquer ensino, aquilo vai bater e vai cair, não vai penetrar na tua mente. E é esse conhecimento que vai fazer com que você tenha uma vida transformada. Paulo disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós seremos transformados quando a nossa mente for renovada pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. E o que a continuação do versículo diz? Para que experimenteis. Experimenteis o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você vai experimentar. Quando a tua mente estiver renovada, você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai experimentar que Deus quer que você entenda que já foi abençoado com toda sorte de bênçãos. Você vai experimentar a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que você entenda que já foi liberto do império das trevas, não precisa cultos de libertação. Que você entenda que você já foi renovado, ou melhor, já foi justificado, é filho e herdeiro de Deus, selado com o Espírito Santo da promessa. Quando a tua mente estiver renovada pelo Evangelho, então você vai compreender que toda a vontade de Deus veio para nós através do que Cristo fez na cruz. Nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, isso leva tempo, você tem que ter paciência. Você que está saindo do sistema agora e vindo para a graça de Deus, você tem 1001 perguntas, você tem dúvidas de um monte de coisas, porque você vem de uma mente escravizada pelo sistema. Por isso que você tem que ter muita paciência, e ouvindo as lives, ouvindo várias vezes cada uma, anotando, repetindo, voltando, porque é assim que a sua mente vai ser transformada. E é para isso que nós estamos aqui, para sermos um cooperador da tua fé, do teu crescimento espiritual. Mas vamos à palavra de hoje. Estamos em Gálatas capítulo 5, e hoje nós vamos ler o versículo de número 13. Gálatas 5, versículos 13, que diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis de liberdade para dar ocasião para a carne. Então vamos fazer a mesma pergunta: por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? O que aconteceu com a igreja dos Gálatas para que Paulo escrevesse essas coisas gloriosas e maravilhosas nesta carta? Paulo foi para a região da Galácia, não se canse de ouvir isso, e fundou as igrejas nas regiões da Galácia. O que Paulo ensinou? Paulo ensinou o Evangelho da graça de Deus, ensinou tudo sobre o sacrifício perfeito da cruz, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, sobre essa graça e a verdade que foram reveladas através da obra de Cristo na cruz. Quero ler aqui para você João capítulo de número 1, e versículos 16 a 18, preste atenção.
João, esse João aqui é João Batista, aquele que era da lei, que batizava, onde está em Lucas 16, Jesus disse: a lei e os profetas vigoraram até João. Quem era esse João? João Batista. Então o que Jesus estava dizendo? Que a lei teve a sua validade, o seu vigor, a sua atuação até João Batista, dando a entender o quê? Que João Batista foi um personagem da lei, que aquele batismo no Rio Jordão que ele praticava, que Jesus foi batizado, era um batismo debaixo da lei. Esse é João Batista que está dizendo essas coisas. Olha lá, versículo 16: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Agora preste muita atenção no versículo 17: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Olha aqui, ponto e vírgula. Então a lei foi dada por intermédio de Moisés. Até onde vigorou a lei? Até a morte de Cristo na cruz. Ponto e vírgula. Agora muda, vou ler de novo. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Olha a velha aliança toda até a cruz aqui. Ponto e vírgula. Agora aconteceu uma outra coisa. A graça e a verdade vieram por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. O que, pastor? Lê de novo. Vou ler. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei que vigorou até a cruz, até a morte do Senhor Jesus. Isso foi dado por intermédio de Moisés. Agora da cruz para frente, olha, a graça e a verdade vieram por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Então, por meio de quem veio a graça e a verdade? A graça reinava no período da lei? Não. Como que a graça passou a reinar e a ser eficiente na nossa vida? Olha como está claro isso. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Então a graça e a verdade. O que é a verdade? O evangelho da graça de Deus. Vieram por meio de quem? Por meio de Cristo. Então Paulo ensinou tudo isso para os Gálatas. Vamos de novo ler aquele capítulo 3, para você entender, onde Paulo fala no versículo 1: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? O que Paulo está dizendo? Que os Gálatas foram enfeitiçados e se tornaram insensatos. Agora o que Paulo ensinou e expôs para os Gálatas? Cristo exposto como crucificado. Então Paulo pregou tudo sobre o Cristo crucificado, sobre a morte de Jesus, o que aconteceu na morte de Jesus, os pecados que ele levou, as maldições da lei que ele levou na cruz. O fim da lei é Cristo crucificado. A graça de Deus que passou a ser derramada abundantemente sobre nós agora. Paulo pregou tudo isso para os Gálatas, sobre a graça de Deus, e se ausentou. Aí vieram os judaizantes, os pregadores, vamos falar na nossa linguagem, os pregadores do Velho Testamento, que só ficam no Velho Testamento, que só pregam o segundo boi, só pregam a prosperidade de José, só prega a riqueza de Abraão, só prega Gideão para fazer campanha, só prega as muralhas de Jericó para fazer campanha, 7 voltas, 7 sextas-feiras, as muralhas de Jericó. Chegou lá o pessoal da lei e disseram para os Gálatas: olha, o que Paulo pregou não é assim, não é só isso, você tem que voltar para a lei, se circuncidar, guardar sábado, fazer as festas das primícias, as réplicas da Arca da Aliança. Vocês têm, o que aconteceu? Eles se introduziram na igreja dos Gálatas e perverteram aquilo que Paulo havia ensinado, se desviaram do evangelho da graça de Deus. Aí vou ler de novo Gálatas 1:6, aí Paulo fala: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então quem são os perturbadores?
são aqueles que querem levar a igreja para o Velho Testamento e ficar pregando e doutrinando a igreja baseada no judaísmo. Nós estamos na nova aliança, não temos nada a ver com o judaísmo. O Velho Testamento é judaísmo. Tudo que tinha que se cumprir referente a Jesus Cristo, que está na velha aliança, já se cumpriu na cruz. Já aconteceu. Velha aliança é coisa passada, não nos interessa mais. Deus não se relaciona mais conosco através da velha aliança. Ele só se relaciona com cada um de nós através da nova aliança estabelecida no sangue do Senhor Jesus. Então quem são os perturbadores? Pessoal da velha aliança. Pode ver, toda a igreja que só prega Velho Testamento, não me leve a mal, o povo é perturbado, o povo não tem paz. Toda hora é uma guerra, é uma batalha, é um demônio, é uma luta, é um conflito. A pessoa está lá há anos, não tem paz, não tem nem certeza se é salvo. Olha você que está há 20 anos numa igreja que só prega Velho Testamento, você não tem paz, você vive em conflito, você não tem um sono de paz, você vive em guerra, uma guerra psicológica que não existe. Mas as pregações da lei criam na mente das pessoas esses conflitos psicológicos. Existe uma guerra emocional, mental na cabeça de quem está debaixo de lei, que não para nunca. Ele jejua, paga preço, faz campanha, faz vigília, sobe no monte, desce do monte, faz tudo isso, tem que começar a fazer tudo de novo, porque não resolve nada. Esses são os perturbadores. Minha irmã, olha para mim, meu irmão, olha para mim. Você está numa igreja que só prega Velho Testamento, você está perturbado. Eu falo assim não para te ofender, porque eu te amo. Olha como você não tem paz, não tem alegria, não tem certeza de salvação. Porque a lei, a velha aliança traz esse peso, esse conflito para a cabeça das pessoas. Então Paulo fala, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Então, o que é o Evangelho de Cristo agora, pervertido, baseado na carta de Paulo aos Gálatas? É trazer a lei, misturar com a graça e pôr mais lei no meio da graça. Então, perturba, a cabeça da pessoa fica confusa. Pessoa, uma hora Deus abençoou, outra hora Deus está amaldiçoando, que nem ele fazia no Velho Testamento. Uma hora Deus é contigo, varão valoroso, o Senhor é contigo. Daqui a pouco Deus está pesando a mão, destruindo você, te cobrando coisas que você não consegue fazer. Então quando eu misturo lei com graça, esse é o evangelho, pervertido. Lei e graça não se combinam. Não dá para crer em Cristo seguindo o Velho Testamento e misturando com o Novo. Isso traz perturbação. Então Paulo fala, mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho equivalente que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho equivalente do que recebeste, seja anátema. Anátema quer dizer maldito. E aí Paulo vai escrever esta carta mostrando que os gálatas estão num caminho errado, mostrando que eles voltaram para a escravidão, que eles se desligaram de Cristo, voltando a praticar as obras da lei, né? E mostrando que eles caíram da graça, voltando a praticar as obras da lei. Eles foram chamados na graça, largaram tudo aquilo e voltaram para a velha aliança. Então Paulo vai trabalhando nesse capítulo 1, 2, 13, 4, depois do capítulo 5 em diante, Paulo que conclui todo aquele ensinamento do erro que eles cometeram, voltando-se para a velha aliança. Aí Paulo fala no capítulo 5 que Cristo nos pôs em liberdade, os pecados foram pagos na cruz, a nossa dívida foi quitada, nós estamos debaixo da graça de Deus, fomos justificados não por obras, mas pela graça de Deus. Não há mais culpa sobre a nossa vida, Deus não está mais nos cobrando nada, Ele só quer que creiamos no que já foi feito. Depois que Paulo explica tudo isso, Paulo fala, irmãos, vocês foram chamados à liberdade, vocês se tornaram livres de religião, livres da lei, livres da culpa,
livres da condenação, você se tornou, Cristo te libertou por completo. Agora você tem que ter uma postura na sua vida. Ele fala assim: irmãos, vocês foram chamados à liberdade, não use dessa liberdade para dar ocasião para a carne. Olha que coisa importante Paulo está dizendo, olha que coisa interessantíssima Paulo está dizendo. Ele falou: olha, Cristo te libertou de tudo, Deus não está te proibindo mais de nada, mas você está numa natureza carnal perigosa, que quer levar você a fazer um monte de coisa errada. Então você tem que administrar essa sua natureza chamada carne, não usar da tua liberdade para dar ocasião para que ela se manifeste, que ela venha te trazer problemas, que ela venha lhe trazer prejuízos, ela venha lhe trazer complicações. Então por isso que eu e você, nós temos que ter muita clareza sobre o que é obra da carne, o que é a natureza caída, o que é esse corpo de carne que está preso a você, que é contrário a Deus. Eu tenho que ter muita clareza e conhecer muito bem o que é a natureza caída. Então, você sabe, Gênesis 3, Deus havia dado um único mandamento para o homem: olha, homem, você pode comer de todo o fruto da árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. E você já sabe a história. Adão foi lá, comeu, Eva foi na frente, comeu, deu ao marido que era Adão, ele comeu, e Deus havia dito que eles haviam de morrer, e eles realmente morreram. Eles morreram, e o resultado da morte foi que eles passaram a ser possuidores dessa natureza terrena, essa natureza maligna. Ali em Gênesis 3, tudo foi mudado, eles morreram e continuaram vivos. Em outras lives eu já expliquei e falei muito sobre o que aconteceu com eles ali. Mas vamos lá para Gênesis para trabalharmos um pouquinho ali. Então, o primeiro casal morreu, ficaram destituídos da glória de Deus, se tornaram carnais, eles passaram a ser possuidores dessa natureza caída. Essa natureza caída é a natureza da morte que eles sofreram. Então, você vai ver ali em Gênesis 6 já mostra como o ser humano estava corrompido. Eles tiveram filhos e filhas, esse primeiro casal, e como eles se tornaram estragados, possuidores dessa natureza caída, depravada, contrária a Deus. Eles passaram para todos os seus filhos essa natureza caída, esse pecado, esse mal que aconteceu com eles. E todos se tornaram estragados, corrompidos, com a mesma natureza maligna que o primeiro casal passou a possuir. E quando nós chegamos aqui no Gênesis capítulo 6, fala sobre a corrupção, o quanto o homem se tornou corrompido, estragado. Então no versículo 3 desse capítulo 6, está escrito assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carne, e os seus dias serão 120 anos. No versículo 5, Gênesis diz: e viu o Senhor que a maldade havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Versículo 11: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. O que isso está nos ensinando? Que todo ser humano que veio de Adão nasceu corrompido, se tornou violento, estragado. E a disposição dele, do seu coração, se tornou uma coisa continuamente má. Então, vou te fazer uma pergunta: por que é que nós sentimos angústias? Por que é que nós temos medo? Por que é que nós vivemos em depressão? Por que é que sentimos coisas
tão estranhas contra nós mesmos? Por que é que nós somos tão estranhos? Nós somos irados, nervosos, defeituosos, estragados. Por que é que nós brigamos e somos egoístas? Não é? Por causa desse pecado que entrou no mundo. Essa natureza caída produz um mundo de emoções. Você que vive em crise emocional, presta atenção no que eu estou te dizendo. Essa carne, esse homem carnal que a raça humana se tornou, essa coisa no versículo 5, que Deus fala que os desígnios, o que se passa dentro do homem, nas suas emoções, na sua mente, nos seus sentimentos, se tornou uma coisa continuamente maligna, estragada. Por que é que nós temos tantas emoções estranhas? Por que é que vivemos debaixo de medo? Vou repetir de novo, somos depressivos e sentimos tanta coisa ruim. Você percebe que num dia você acorda sentindo uma coisa, depois do almoço sente outra, à tarde sente outra, à noite antes de dormir sente outra, e o depressivo, quando começa a escurecer, sente pânico, e o teu mundo emocional é um estrago total. É uma coisa estranha, e você tem tantos pensamentos negativos. Percebe que como o ser humano tem pensamento negativo e fala coisa negativa e tem emoções negativas que trazem destruição para ele mesmo. O que são essas coisas? É a carne, aquilo que o homem se tornou. Olha como todo ser humano é negativo, é estragado no seu mundo emocional, é pervertido, elabora coisas terríveis na sua mente. O que é isso? Isso é nossa natureza carnal, aquilo que o homem se tornou. Aquilo que Paulo está dizendo, olha, não dê ocasião para que se manifestem essas coisas. Essa natureza é a natureza diabólica, a natureza do diabo, que foi transferida para nós naquela queda que Adão teve, ali em Gênesis 3. Então vamos trabalhar nisso, vamos voltar para Gálatas. Eu preciso entender isso, o homem não é bom, nós somos imperfeitos, defeituosos, temos um mundo emocional de paixões totalmente depravados e malignos. Todos nós temos parcelas de tudo isso aqui na nossa carne, e essa carne ela é totalmente contrária a Deus. Por isso que Paulo fala, aqui em Gálatas, onde nós estamos, continuando a leitura, no versículo 16, Paulo vai começar a mostrar o que são as obras da carne. E você tem que entender que a carne ela produz todas essas coisas. A carne produz isso constantemente. Então Paulo fala no versículo 16 de Gálatas 5. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Agora ela vai mostrar o grande conflito, a grande guerra que a carne tem contra o nosso espírito. O nosso espírito é o nosso homem interior, é o verdadeiro Filho de Deus, é onde nós nascemos do alto, acordamos, fomos despertados, temos a natureza divina, temos a semelhança de Deus, é no nosso espírito. Então Paulo fala, a carne luta, milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. São opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, olhe para cá, preste bastante atenção. Você vai encontrar duas forças em você, como se você fosse duas pessoas. É muito importante que você saiba disso. Lá na tua mente, no homem interior, você tem prazer nas coisas de Deus, você quer fazer tudo certinho, você ama Deus, adora Deus em espírito, ali você tem prazer nas coisas de Deus. Mas você vai encontrar uma outra pessoa, uma outra força na tua carne, que quer fazer tudo ao contrário do que aquilo que está na tua mente ordena para que você faça. É como se você fosse dois, um homem interior, que tem prazer na lei de Deus, mas você tem
Um homem exterior maligno, totalmente contrário a Deus, que tem prazer em fazer coisa errada, em ser atraído para coisa errada, que tem prazer em ser mentiroso, que tem prazer em ser nervoso, em brigar, em dar o troco, em se vingar, em explorar. É a tua carne. Então você que tem a natureza espiritual, você que nasceu do alto, que teve o espírito despertado, você vai descobrir que existem duas forças em você. Uma força tem prazer em Deus, e outra na tua carne que quer fazer todas as coisas contrárias a Deus. Você já descobriu isso? A minha irmã podia dizer: ai pastor, eu sinto umas angústias. Essas angústias vêm da tua carne. Ai pastor, eu sinto os medos, eu fico desgovernada com os medos. Esses medos vêm da tua carne. Eu sinto sensação de depressão o tempo todo. Estas são as emoções da tua carne. Elas estão aí o tempo todo. Lá dentro você quer fazer a vontade de Deus, ama Deus, mas na tua carne você vê o inimigo de Deus, na tua própria carne. Então Paulo fala: a carne luta contra o espírito e o espírito são contra a carne, são opostos. Então o nosso homem interior, o nascido do alto, o filho de Deus, o que nasceu do espírito, que é espírito, esse tem prazer na lei de Deus. Mas esta natureza que nós herdamos de Adão, essa natureza caída, ela tem prazer nas coisas erradas. Ela tem prazer nas coisas erradas. Então Paulo vai descrever agora o que é as obras da carne. Então você tem que entender isso. Olha, pegar essas obras da carne, o sistema pegou essas obras da carne e transformou as obras da carne tudo em demônio. Para eles tudo é diabo, para eles tudo é demônio da angústia, demônio da tristeza, demônio da feitiçaria, demônio da lascívia, não é? Demônio da prostituição, tudo virou demônio. Só que a Bíblia não diz que é demônio. Procura um versículo que fala que prostituição é um demônio. Não existe. Mas se você for ver as obras da carne, você vai encontrar que prostituição é a tua carne que produz. Procura algum versículo na Bíblia que fala que feitiçaria é um demônio da feitiçaria. Não encontra. Você não encontra nenhum versículo que fala que é o demônio da feitiçaria. Mas você olha aqui nas obras da carne e você vai ver que feitiçaria é uma coisa que produz. A tua carne produz, a tua carne é feiticeira. A tua carne gosta de manifestações de feitiçaria. A carne gosta disso. Então, entenda isso. Essa lista de obras de carne aqui nunca foram demônios e nunca serão. É o que a carne produz. É o que a carne quer manifestar. Então, olha o que a carne é, os frutos da carne, o que a carne produz, que não é demônio, mas que no sistema tudo virou demônio. Presta atenção. Ora, as obras da carne são conhecidas. Então o que é a carne? Esse estado caído, essa natureza caída que todos nós temos. Essa natureza maligna, caída, que todos nós temos. Que veio através de Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado passou a todos os homens. Porque todos pecaram. Então você, mesmo sendo crente, você está preso nessa natureza ruim. É por isso que você é estranho. Então olha as obras da carne, presta atenção, isso é obras da carne. Olha, as obras da carne são conhecidas, é o que a carne quer manifestar o tempo todo. Olha lá, são conhecidas, olha lá, prostituição, as impurezas e as lascívias. Então a tua carne manifesta isso. Não adianta falar assim, ir numa campanha, num culto de libertação. As coisas mais falsas que existem são os cultos de libertação. Você vai lá, grita, o pastor fala que é demônio, sai, só que nunca sai. Quantos cultos de libertação você participou para sair a tua angústia? E nunca saiu, porque não era aqueles demônios que eles estavam gritando lá. É a tua própria carne. Para eles são demônios, mas para a Bíblia é a manifestação da carne. Então as obras da carne são conhecidas, é o que a carne produz. Olha lá.
prostituição, impureza, lascívia. Então, quando o indivíduo está com lascívia, não é um demônio da lascívia, é a carne dele que manifesta isso. Quando o indivíduo está com vontade de se prostituir, não é um demônio que entrou nele, e o demônio está querendo se prostituir, não, é a carne dele, essa natureza caída, que tem a prostituição e produz a prostituição. Quando o indivíduo está com pensamentos impuros, com desejos impuros, não é um demônio que está na cabeça dele, é a carne dele que produz impureza, ele quer praticar impurezas. Essa é a natureza maligna. Então isso não é demônio, isso são as obras da carne. A tua carne é assim, ela é contrária a Deus. Lembra que Paulo está dizendo, Cristo te libertou de tudo, mas você está preso num corpo carnal e não dê ocasião para a sua carne se manifestar. Não alimente essas coisas da tua carne para elas ficarem te dominando e se manifestando. Você já é uma pessoa perdoada, o teu pecado já foi levado na cruz, mas você está preso num corpo maligno, você tem que atentar-se para isso, e não é demônio, é a tua própria carne. Então o que a carne produz? Olha as obras da carne, vou ler de novo: prostituição, impureza, lascívia, olha lá, idolatria, feitiçarias. Nossa, pastor, quer dizer, o indivíduo que gosta de adorar imagem, é a carne. Você vê que a carne produz um santo para cada dia, tem uma imagem de santo para cada dia, não tem? Quantos deuses que não existem, é produto da imaginação das pessoas, que a carne produziu no meio da religião? Produziu ou não produziu? Então, idolatria, tua carne tem uma tendência para ser idólatra, ela precisa de ídolos para adorar, ela quer se envolver com ídolos. É por isso que o indivíduo pega um gesso, põe numa forma, faz um santo, pinta lá e fala, isso aqui é meu Deus, isso aqui representa alguém do céu, e se prostra diante da imagem, porque a carne é idólatra, a carne produz idolatria, a tua carne quer fazer estas coisas, ela quer criar deuses para ela. Então a idolatria, a tua carne produz, é as feitiçarias, né? A pessoa quer entrar em contato com o além, com espíritos, com o mundo invisível, uma coisa assim. Então ela quer entrar em contato com isso, com essas trevas. Daqui a pouco ela se tornou feiticeira, daqui a pouco ela está tremendo, está babando, né? Ela se tornou macumbeira, espírita, se afundou em tudo isso, deixou a carne dela crescer, daqui a pouco ela está babando, se manifestando toda torta. A carne produz tudo isso. Isso é o fruto da carne, que se chama feitiçaria. A carne tem uma tendência para feitiçaria. Você não vê nas igrejas evangélicas, trouxeram para dentro da igreja rosa ungida, tudo que se dava na macumba se tornou ungido. Trouxeram, na macumba tem lá o sal grosso, trouxeram o sal grosso para dentro da igreja, né? No catolicismo tem água benta, trouxeram a água orada, água ungida agora para dentro da igreja. Lá na macumba tem banho de descarrego, na igreja evangélica trouxeram o banho de descarrego, te dão um saquinho lá com 7 elementos, para você fazer o banho, ir na tua casa, por aqui na tua cabeça, fazer um banho de descarrego. Não, você está entendendo como tem igrejas que são feiticeiras? Fala a verdade, né? E é rosa ungida, é sal grosso, é água orada. Você não vê nos programas de televisão, todo mundo tem que pôr um copo com água e consagrar uma água, não é? Tudo isso é feitiçaria. É ou não é feitiçaria? É feitiçaria. Aquela água benta que jogava na igreja católica, agora virou água orada, que joga, a pessoa bebe aquilo. A carne produz tudo isso. Fala a verdade. Banho de descarrego. Aqui em São Paulo teve igreja que falava assim, culto do fechamento do corpo. De onde vem essas coisas? Vem da macumba, na macumba que se fecha corpo. No entanto, uma igreja aqui em São Paulo, que está no Brasil todo, fez culto para você fechar o corpo.
Olha a feitiçaria da carne misturando com o evangelho, trazendo uma grande confusão na vida das pessoas. Você já não viu tudo isso? Essa parafernália de óleo ungido, chavinha ungida, aliancinha ungida, tijolo da casa própria ungido, aguinha do Rio Jordão que eles trazem, e é óleo para isso, é óleo para aquilo. Tudo isso é o culto que a carne produz, feitiçaria. Você está entendendo quando Paulo fala, não deis ocasião à carne, que essa carne quer manifestar essas coisas, mas você não pode dar ocasião para que isso aconteça na sua vida. Agora ele vai falar assim, as discórdias, as porfias, os ciúmes e as iras e as inimizades. De onde vem inimizade? A pessoa está dentro da igreja, um não vai com a cara do outro, vai falar que é um espírito de inimizade. É a carne dela. Quanta gente dentro da igreja, um não vai com a cara do outro, um não respeita o outro, aquela irmã não gosta do jeito da outra, aquele irmão não vai com a cara do outro. É uma loucura, tudo isso está dentro da igreja, não está dentro da tua casa, essas coisas. O irmão não gosta do outro irmão, o irmão faz birra para outro irmão, o marido faz birra para a esposa cria inimizade contra o marido. O que é isso? A carne que produz. De onde vem as inimizades? Não é o espírito de divisão que entrou na igreja, é que estão deixando a carne se manifestar e criando esse monte de inimizade. As porfias, as disputas, né? Um irmão disputando o cargo com o outro, um disputando, os pregadores disputando quem é o melhor, quem prega mais a graça de Deus, né? De onde vem tudo isso, né? Não vem das porfias, das disputas, um quer ser melhor que o outro, né? E ele fala ciúmes. A pessoa enciumada, mulher enciumada com o marido enciumado com a mulher, irmãos enciumados uns com os outros dentro da igreja. Não é demônio, é a carne que produz ciúmes. Você tem ciúmes? Se ciúmes te governam, então saiba que a tua carne está te governando. Você deu lugar para a carne, essa carne vai produzir muitos ciúmes. O que mais aparece aqui? As iras, as pessoas irá, tudo fica irado e grita, tudo fica irado. Você sabe que até eu fico irado de vez em quando? De vez em quando minha esposa tem que ter paciência comigo, porque eu fico irado com algumas coisas. Ai pastor, o senhor não é o santo homem de Deus, o homem consagrado? Também fico irado. Você quer ver eu ficar irado? Estou no trânsito aqui em São Paulo, né? Abre o farol, nós estamos naquela correria, e tem lá uma irmãzinha, não, uma mulher, né? Olhando o celular com o farol aberto, ela não consegue parar no farol sem olhar o celular. Aí aquilo espera, você buzina, aí você olha, eu fico irado. Você entende? Pastor, o senhor fica irado? Fica. O senhor perde a paciência muitas vezes. Vou brincar com você. Outro dia eu estou lá na fila do pãozinho, né? Você gosta de comer pãozinho, é gostoso. Eu estou lá, está chegando a minha vez. Eu já passei dos 60, sou idoso. Aí veio uma vovozinha assim, ó. Eu esperei aquela fila para pegar o pãozinho no mercado. Aí veio uma vovozinha assim, ela entrou na minha frente, na minha vez, e tomou um lugar, e pediu o pãozinho, e era a minha vez, eu já estava lá uns 20 minutos para pegar aquele pão quentinho, e cheguei ali e fiquei irado com a vovozinha. A ira é uma obra da carne. Você entende isso? E todos nós enfrentamos esses problemas, não são demônios, é a nossa própria natureza. O que mais ele fala? Ele diz, deixa eu chegar aqui, inimizades, as iras, as discórdias. Por que marido e mulher discordam tanto? Por que você, irmã, discorda tanto do teu marido, o marido discorda tanto de você? Porque um entra na área do outro e cria-se essas discórdias. Discórdias não é um demônio da discórdia, é a carne que produz todas essas discórdias. As dissensões, as facções, as invejas, as bebedices, as glutonarias e coisas semelhantes a ela. Tem uma lista de outras coisas ainda que Paulo não se referiu, mas que são coisas semelhantes. Então tudo isso que Paulo listou aqui é o que a carne produz, é o que é a tua natureza terrena. Não adianta, meu irmão, não adianta eu pôr um paletó e gravata, né? Não adianta as igrejas de lei proibir as irmãs de pôr calça comprida, não corta o cabelo, não pode passar esmalte, essa escravidão da década de 30, não adianta.
para ser santo. A tua carne nunca vai ser santa. A tua carne está programada para fazer tudo errado. Você já descobriu isso? A tua carne está programada para fazer tudo errado. A tua carne está programada para ser orgulhoso, se achar que é melhor que o outro. A tua carne está programada para fazer acepção de pessoas. A tua carne está programada para ir a favor de quem você gosta e contra. Por isso Jesus disse: orai pelos que vos perseguem, amai os vossos inimigos. A carne não quer fazer isso. Existe um programa maligno do diabo na tua carne, que é sempre contra Deus. Então Cristo nos libertou de tudo. Nós fomos perdoados, somos salvos, nunca vamos perder a salvação. Cristo nos libertou de tudo. Agora, dentro dessa liberdade, eu me submeto a Deus voluntariamente, para mim não dar ocasião à carne. Porque se você der ocasião para a carne, você... Olha o que Paulo fala, ele continua dizendo, olha, presta atenção. Invejas, bebediços, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, olha lá, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Presta atenção. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. No reino de Deus tudo já nos foi dado, mas a maior parte de nós não herda o que nos foi dado. Por quê? Esse herdar o reino de Deus não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com perder a salvação ou ser salvo. No reino de Deus tudo já me foi dado, mas porque eu vivo na ira, eu vivo na discórdia, eu vivo na briga o tempo todo, eu vivo na avareza, nas obras da carne e do egoísmo, eu não consigo herdar o que me foi dado, porque a carne impede que todas essas coisas cheguem a mim. Você já não foi transportado? Segundo Colossenses 1,13, nós já fomos libertos do império das trevas, transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Nós já fomos transportados, nós já estamos no reino. Agora, por que eu não consigo herdar os benefícios do reino? Porque a minha carne está me governando, a minha ira está me governando, o meu medo está me governando. Jesus, o que diz Romanos 5,1? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Por que as pessoas não têm paz? Porque a ira está governando ela não consegue herdar a paz do reino, porque a ira governa ela briga, ela reclama. Então, enquanto a minha carne reinar na minha vida, eu não consigo herdar a alegria do reino de Deus, eu não consigo herdar as riquezas do reino de Deus, porque a minha carne interfere e me priva de tudo aquilo que me foi dado gratuitamente. Vamos falar de marido e mulher, porque às vezes a mulher não tem paz com o marido, não consegue se submeter ao marido. A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido como ao Senhor, e o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Está lá em Efésios 5, 23 e diante. Porque às vezes o casal vive em briga, sabe por quê? Porque a carne vence, então o relacionamento deles fica atrapalhado, porque a discórdia está reinando, a falta de submissão à mulher está reinando, a falta de amor do marido está reinando, porque a carne está na frente. E no reino de Deus o nosso relacionamento é bom, mas eu não consigo herdar o reino de Deus. Por quê? Porque eu estou praticando as obras da carne, porque eu estou praticando a ira, a dissensão, a discórdia. Você entende o que eu estou te dizendo? Está claro isso? Então é isso que Paulo está dizendo. Não useis da liberdade porque você é salvo. Você nunca vai perder a sua salvação. Você é selado com o Espírito nunca vai sair de você. Você está perdoado para o resto da sua vida. Você sabe que o pecado teu foi pago na cruz para o resto da sua vida. Se tem uma coisa que Cristo pagou pela tua vida inteira aqui na terra, foi pelos teus pecados. Você sabe que não há mais condenação para você, mas não use dessa liberdade para dar ocasião à carne. Por quê? Porque se eu der ocasião à carne, eu não consigo herdar os benefícios do reino de Deus. E sinto em dizer, meu irmão,
meu irmão e minha irmã querida, essa lição de levar a carne à morte é anos de treinamento. Por isso as pessoas querem assim: Deus arranca de mim a angústia. Ela vai lá, espírito de angústia, e o pastor, todo espírito de angústia está amarrado agora, vai para o abismo em nome de Jesus, né? Põe a mão para trás, sai, tudo ilusão, não vai sair nada, não vai mudar nada, porque angústia é obra da carne. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Só pelo Espírito mortificando tudo isso que você vai herdar o reino de Deus. Por isso que culto de libertação, esses cultos mentirosos que escravizam a cabeça das pessoas, cresceram tanto no meio da igreja. Por quê? Porque todo mundo não conhece a natureza carnal, se sente mal e acha que é demônio. E quer tomar um passe evangélico lá, para alguém pôr a mão na cabeça dele. Se torna mais escravo ainda. Está entendendo isso? Agora vamos ver o que Jesus disse a respeito da carne. João, vamos lá para João capítulo 6. E vamos ler ali. Esse capítulo 6. Jesus está se declarando o pão da vida, o alimento que veio do céu. Ele está dizendo: quem comer esse pão viverá eternamente. Aí ele faz um sermão dizendo, olha, que a carne dele é a verdadeira comida e o sangue dele seria verdadeiramente bebida. Mas ele prega isso simbolizando que ele é o pão do céu. Quem se alimentar dele pela fé vai ter a vida eterna. Ele está falando isso para judeu, que era proibido comer a carne e proibido beber sangue, de acordo com a lei. Então o que aconteceu? Todo mundo olhou para Jesus e disse: é duro esse discurso. Até muitos discípulos que Jesus tinha abandonaram ele, só ficou os 12 lá, né? E aí os 12 chegaram para Jesus e dizendo: olha, eles estão murmurando aí, né? Aí Jesus falou para ele: isso aí vos escandaliza, né? E depois ele diz: eles tudo estão na carne, né? Sabe por que eles não creram, nem entenderam uma mensagem espiritual? Jesus sendo o pão da vida, porque estavam tudo na carne, debaixo da lei, não entendiam nada. Aí Jesus Cristo cita no versículo 23, aliás 63, o Espírito é o que vivifica. O Espírito, quando ele fala aqui, não é Espírito Santo, é o que nós somos, é o nosso espírito, o espírito humano. Ele falou que a coisa viva fica dentro do nosso espírito, não na carne. Aí ele diz: o espírito é o que vivifica, que produz vida. A carne, essa natureza carnal, por isso que aquela gente não havia crido, porque estavam na carne. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então o que Jesus está dizendo? Que a coisa se torna viva no espírito. A carne para nada aproveita. Então essa nossa natureza caída, que é carne, que a Bíblia diz, para nada aproveita, ela não é útil para nada. Tudo que ela produz é coisa ruim. Por isso que as obras da carne, pela carne eu nunca vou agradar a Deus. Por isso que tudo que eu faço religiosamente é minha carne fazendo. Isso não agrada a Deus e eu nunca vou ser justificado diante de Deus por aquilo que eu fiz na carne, porque a fonte é maligna. É um homem com ira, com raiva, com cobiça, com feitiçaria, fazendo uma coisa na carne para agradar a Deus. A fonte é a carne, nunca vai agradar a Deus. Por isso que o homem não é salvo por obras, é só pela graça de Deus e pela fé em Cristo. A carne para nada aproveita. Quanta religiosidade! A pessoa fica sem dar comida para a carne, fazendo jejum, e acha que isso é uma grande coisa. Ela só privou a carne de comer. Olha um versículo, olha uma coisa que eles falam que não está na Bíblia. Por que você jejua? Eles perguntam. É para mortificar a carne. O jejum não mata a carne. Mostra na Bíblia. Presta atenção, olha, presta atenção. Onde está escrito que eu devo fazer jejum para mortificar a carne? Não tem um versículo que foi ensinado que jejum é para mortificar a carne. Não tem um versículo, mas eles criaram esse versículo e acrescentaram: o jejum é para mortificar a carne. Jejum nada mais é que a carne ficando sem comer, ela continua sendo carne.
Olha o que Paulo diz em Romanos, capítulo de número 7. Eu sei que você deve conhecer bem esse Romanos 7, que se você não conhece ainda, tem que conhecer. Eu vou ler um versículo só, mas do versículo 14 ao 25 seria bom que vocês lessem. Mas olha o versículo 18 que Paulo diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não consigo efetuar o bem. Então o que Paulo está dizendo? Olha, na minha carne, nessa natureza caída, não habita bem nenhum, ela produz um monte de coisa errada, ela produz um monte de sentimentos errados, ela produz um monte de sensações erradas, ela produz um monte de angústias, de tristeza, de lascívia, não habita bem nenhum. Você já descobriu que essa sua natureza carnal não habita bem nenhum nela? Não adianta, ela pode ir na igreja, sentar lá como santinha, por uma roupa de santo, falar assim, oh glória, amém, fala Deus, fala, oh Jeová, né? Rabalabalabalá, pode fazer tudo isso. A carne continua sendo a carne é uma coisa maligna. A veste não muda a carne, jejum não muda a carne, as línguas não mudam a carne, a aparência não muda a carne, nunca vai mudar. Sai da falsa religiosidade, as proibições é só para inibir a carne, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, mas não dá força para matar a carne, não pode, mas acaba fazendo. Então o que Paulo disse no versículo 18 do capítulo 7 de Romanos? Porque eu sei, Paulo sabia, Paulo tinha uma visão da carne gigantesca. Ele disse, eu sei que em mim, eu sou o homem interior, mas estou preso num corpo de carne. Então Paulo falou, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois ao querer fazer o bem, pois o querer fazer o bem está em mim, lá no meu espírito, mas quando eu vou agir, mas eu não consigo fazer o bem por causa da minha carne. Eu digo assim, eu quero fazer o bem, olha, eu quero amar todo mundo hoje eu quero ser paciente, hoje eu quero tratar todo mundo bem, eu tenho sido brabo com a minha esposa, eu tenho sido injusto com a minha esposa, hoje eu quero tratar ela bem, ser delicado com ela, chegar para o meu netinho, dar um beijinho, né? Eu ver lá o meu cachorro que faz xixi lá, eu não gosto, ele fez xixi, vou ter até paciente com o cachorro, hoje eu vou ser assim, em nome de Jesus, eu vou ser assim, em nome de Jesus, eu determino, eu tomo posse, eu exijo, só dando risada. Aí daqui a pouco a esposa falou uma coisa que eu não gostei, já estou irado. Aí eu passei lá e o cachorro fez xixi, mas esse cachorro. Aí o netinho veio, gritou, e o grito dele entrou no meu ouvido, eu quero silêncio. Daqui a pouco eu fiz tudo errado, toda aquela programação lá dentro eu queria. Mas minha carne ativou todo o mal que habita nela, o querer o bem está em mim, mas eu não consigo, você está entendendo? Efetuar isso, não consigo efetuar. Então vamos para o capítulo 8 de Romanos agora, então presta atenção, capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 5, ele diz assim, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então o que Paulo está dizendo? Que existe uma inclinação muito forte na nossa carne, e cogita das coisas da carne, por isso que ela fica irada, perde a paciência, se irrita, sente lascívia, né? Porque eu me inclino para a carne, cogito das coisas da carne. Mas se eu me inclinar para o homem interior, para o meu espírito, para o Espírito de Deus que habita em mim, então eu vou produzir as coisas do Espírito. Os que se inclinam para o Espírito, eles se inclinam para as coisas do Espírito, e essa é a grande batalha. Quando Paulo fala não dar lugar para a carne, Paulo sabe
que isso requer um treinamento de anos para mim, pelo homem interior e matando as obras da carne. Cristo me libertou de tudo, mas Paulo fala, olha, não use dessa liberdade que você tem, para deixar a sua carne frutificar. Você está perdoado, não vai perder a salvação, os teus pecados estão pagos para o resto da sua vida, mas você está num corpo de carne. Não use da liberdade que o Evangelho te dá, para ficar irado e se prostituir e fazer coisa errada e cair na glutonaria, no falatório, nas mentiras. Então ele diz, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para a vida. O que Paulo está dizendo? Se eu pender para a carne, eu vou pender para a morte. Ah, pastor, então eu perdi a salvação? Não, você não perdeu a salvação. Mas se eu pender para a carne e ficar irado e brigar com todo mundo, o que vai acontecer? Vai produzir morte na minha vida. O meu relacionamento com a minha esposa vai ser um relacionamento de morte, porque a gente vai viver brigando o dia inteiro. O meu relacionamento com o meu vizinho vai ser um relacionamento de morte, porque a gente vai ficar brigando, não se cumprimenta. Entende isso? Uma família vai ter um relacionamento de morte, porque todo mundo briga com todo mundo, ninguém se submete a ninguém. Entende? Se eu pender para a carne, eu vou pender para a morte. O meu relacionamento na igreja vai ser um relacionamento de morte. Por quê? Porque eu sou uma pessoa irada, eu não vou com a cara de um, não vou com a cara de outro. Eu perdi a salvação? Não! Mas eu estou pendendo para a carne está estragando o meu relacionamento. A carne está interferindo entre eu e o meu marido, entre o marido e a esposa. A carne está interferindo com o pessoal do meu trabalho. Eu ando meio zangado, meio irado, e eles olham para mim e eu não estou sendo boa coisa, que testemunho, não adianta eu falar lá, Jesus Cristo salva, e ficar irado com todo mundo, não obedeço a ninguém, não submeto a nada, estou sempre reclamando e praguejando por causa do salário. É porque eu estou inclinando para a carne, e se eu inclinar para a carne, eu vou cobrar o quê? Vou receber o quê? Ela vai frutificar o quê? Vai frutificar morte. Então vou ler de novo. Por isso o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor, se eu pender para o Espírito, eu vou pender, vai dar vida. Se eu pender para o Espírito, eu vou me relacionar melhor com a esposa, com os filhos, na igreja, com o pessoal do trabalho, eu vou ter paz. Entende? Não é questão de ser ou não ser salvo, é questão de andar ou não andar no Espírito. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é estar na carne? Não é que eu não pus certas roupas, não frequento certos lugares, não ouço uma música. Não é isso, estar na carne não. É o quanto a minha carne está me dominando e está estragando o meu relacionamento com a sociedade, com tudo. Isso é estar na carne e não agradar a Deus. Não adianta eu estar de paletó e gravata pregando aqui para você, quando sair daqui brigar com todo mundo, deixar a carne governar. Eu não estou agradando a Deus. Eu vim aqui, mantive uma aparência de homem santo, né? Homem santo de Deus consagrado, o varão ungido, tudo isso é besteirado. E depois lá fora eu faço tudo errado, eu não estou agradando a Deus. Que poder vai ter as minhas palavras aqui se lá eu faço tudo errado? Não vai ter poder nenhum. Você entende isso ou não? Será que você entende isso? Você entende, minha irmã, que esse monte de angústia que você sente não é demônio? É a tua própria carne. E se você pender para isso, mesmo sendo de Deus, não adianta falar sai, nunca vai sair. A tua carne não muda. Você que tem que saber administrar a carne, andando pelo seu espírito, pelo seu homem interior. Olha o que Paulo fala, Romanos 8,13, olha lá o que ele fala. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. O que é viver segundo a carne? Eu vou viver irado, eu vou viver brigando, eu vou viver mentindo, eu vou viver enganando. Sou uma pessoa salva? Sou. Não vou perder a salvação? Não. O problema é que a minha carne está me governando. E se eu andar segundo a carne, eu vou caminhar para a morte. Morte em todo o relacionamento que eu tenho com as pessoas. Morte no relacionamento que eu tenho no serviço.
morte no relacionamento que eu tenho com os parentes. Você pode ver que tem família que é irado um contra o outro a vida inteira, não se dão bem por causa da carne, porque se viver segundo a carne, a tua carne está te governando, então você está caminhando para a morte. Não é morte espiritual, não, é morte em tudo que você fizer com a tua carne. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, então você vai viver. Se pelo Espírito eu conseguir ir matando a minha carne, tendo governo sobre ela, então eu vou ter vida, meu relacionamento com a esposa vai ter vida, relacionamento na igreja eu vou ter vida, relacionamento no serviço eu vou ter vida, eu vou ser feliz, todo mundo vai se agradar de estar perto de mim. Por quê? Porque eu não estou irado, não estou brigando, não estou reclamando, não estou xingando, não estou raivoso com ninguém. Isso é vida. Por isso que eu tenho que ir pelo Espírito e mortificando os feitos do corpo. Vamos um pouquinho mais para frente. Vou me alongar um pouquinho, os irmãos tenham paciência. Colossenses capítulo 3. Olha lá o que Paulo nos ensina. E ele fala sobre a natureza terrena. Versículo 5. Colossenses 3, 5. Olha o que Paulo fala. Não adianta orar, Deus tira isso de mim. Sou eu que tenho que matar essas coisas na minha vida. Olha lá. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Quem é que vai fazer morrer a vossa natureza terrena? É eu dizendo assim, Deus arranca isso de mim? Não, é você que tem que fazer. Se você andar no Espírito, nós vamos voltar lá, você não vai cumprir as concupiscências da carne. Essa é a nossa grande batalha, o quanto eu ando pelo homem interior, pelo meu Espírito, e tenho domínio sobre as obras da carne. Então Paulo fala, fazer morrer a vossa natureza terrena. Ele não fala que é demônio, ele fala natureza terrena. Olha lá que ele fala, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, amor ao dinheiro, né? Você sabe que é obra da carne, amar ao dinheiro, né? Amar ao dinheiro, aquela avareza, aquela miséria, deixa de comer uma coisa que poderia comer porque quer guardar o dinheiro, ter dinheiro, poderia ajudar a obra de Deus, mas é avarento, quer guardar o dinheiro é a vida dele. Tudo isso é uma coisa que eu tenho que fazer morrer, não é Deus que vai fazer, sou eu. O que Paulo disse? Olha, você está em plena liberdade, o preço do teu pecado está pago para o resto da tua vida, mas não use dessa liberdade para deixar a tua carne, para dar ocasião para a carne, para voltar à escravidão da carne. Então ele vai dizendo, fazei morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então a ira de Deus não vem sobre nós porque eu me irritei. Ele sabe que eu estou andando na carne. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Nós não somos mais filhos da desobediência. Nós somos filhos da obediência. Agora Paulo fala, nessas mesmas coisas vocês andaram no passado, quando vocês viviam nela. Agora porém despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não seja mais mentiroso. Minha irmã, meu irmão, você ainda anda mentindo, você ainda conta mentiras. Não é o diabo da mentira, é tua carne. Você tem que administrar isso com o teu homem interior. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Então, só para encurtar um pouquinho, somos nós que temos que fazer morrer a natureza terrena. Aí você deve estar olhando assim para mim, nossa pastor, isso é tão difícil. É difícil, mas a Bíblia deixa claro que é possível, Então, voltemos a Gálatas. O que Paulo fala sobre as obras da carne? O que Paulo fala? Digo, porém, andai no Espírito, e vocês não vão satisfazer a obra da carne. Agora presta muita atenção.
Se você chegar para uma criança e por lá um botijão de 13 quilos, botijão de gás, e falar, levante esse botijão, ela tem ali 1 ano de vida, ela vai conseguir fazer? Ela não tem bracinhos suficientemente fortes, não tem músculos. Você está pedindo uma coisa que é impossível para ela. Mas se ela se alimentar e crescer, e for crescendo daqui a uns anos, aquilo que ela não conseguia fazer, agora ele está um menino de 18 anos, ele pega aquele botijão fácil, pega ou não pega? No começo, quando você pediu, ele não tinha condições, mas alguns anos depois, ele consegue fazer o que não fazia. Então você pode estar travando uma luta contra a tua carne, e a carne está dominando. Você é uma criança que não cresceu, ainda não aprendeu a ter controle sobre isso. Mas conforme você vai crescendo no Espírito, crescendo na graça, como é que eu vou crescer no Espírito? Comendo as cartas de Paulo. As cartas de Paulo é o alimento para o nosso homem interior. As cartas de Paulo é que vai fazer você crescer por dentro. Aquele menino com 2 anos não carregava o botijão, mas com 18, ele cresceu. E quando ele cresceu, aquilo que era impossível para ele se tornou possível de fazer. Então você precisa crescer, eu preciso crescer, nós precisamos crescer. E qual é o alimento para o nosso crescimento? Não é a obra da carne. Eu tenho que comer as cartas de Paulo, ingeri-las diariamente, aprendendo o Evangelho diariamente. O nosso homem interior, ele vai adquirir uma estatura de Cristo. Quero ler lá, Efésios, no capítulo 4. Hoje eu estou me estendendo muito, né? Mas eu preciso completar esse pensamento. Então Paulo diz assim, versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então o que eu estou fazendo aqui te pregando o Evangelho? Eu estou sendo um instrumento do teu aperfeiçoamento. Cada vez que eu estou pregando e ensinando, sempre tenho isso no meu coração, sou só uma voz e não quero ser nada. Eu não vou chegar aqui e dizer que eu sou bispo. Eu não vou chegar aqui e dizer que eu sou apóstolo e você tem que estar debaixo do meu apostolado, senão você não vai crescer. Eu não vou cair em tal erro. Você está entendendo isso? Eu jamais, porque o nosso verdadeiro apóstolo é o apóstolo Paulo. Ele está aqui falando todos os dias para nós. Nós estamos debaixo da verdadeira cobertura do apóstolo Paulo, e a nossa verdadeira cobertura é Jesus Cristo, não é homem algum. Por isso que aqui não tem graça e apostolado, aqui é só graça. O apostolado que nós temos aqui, procura lá em Hebreus que você vai ver que o verdadeiro apóstolo de cada um de nós é o Senhor Jesus Cristo. Está bem claro isso? Vamos dividir essas coisas aqui, porque senão daqui a pouco vou achar que eu sou apóstolo e não sou, e nunca vou querer carregar tal peso, nunca vou querer. Mas o que ele diz? Ele diz lá em Efésios, ele concedeu uns para profetas, outros para evangelistas, para pastores, apóstolos e mestres. Com qual finalidade? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o seu desempenho no corpo de Cristo, até que todos cheguemos ao que? A uma unidade de fé a perfeito conhecimento do Filho de Deus, a perfeita estatura de Cristo. O que Paulo está dizendo? Todos esses ministérios são ministérios de ensino do Evangelho. Então, conforme eu vou aprendendo o Evangelho, eu vou crescendo. Por isso que você tem que ter paciência. Não fique querendo assistir 500 vídeos de uma vez, olhando para todos os lados, querendo comer tudo de uma vez, que isso vai te complicar. Você não vai ter um crescimento saudável. Você vai complicar as coisas. Olha para o que eu estou dizendo. Então ele diz, na medida que eu vou ouvindo, aprendendo o Evangelho, a estatura de Cristo vai ser formada em mim, vai sendo formada em mim, meu homem interior vai sendo aperfeiçoado. No Espírito nós já somos perfeitos, mas no conhecimento não. Então conforme eu vou crescendo, aprendendo as cartas, comendo o Evangelho,
a estatura de Cristo, de um varão, homem maduro, um crente espiritual maduro, vai sendo acrescentada. Deus vai fazendo isso dentro de mim. E como com 2 anos aquele menino não carregava o botijão, hoje com 18 ele consegue carregar. Na medida que essa estatura de Cristo, ao varão perfeito, maduro, homem interior maduro, crescer, atingir essa maturidade, então ele vai conseguir subjugar as obras da carne. Como é que eu vou conseguir ter controle sobre as obras da carne? Pelo meu espírito, pelo homem interior. Por isso que ele diz: andai no espírito, onde nós estamos lá em Gálatas, e vocês não vão cumprir as concupiscências da carne. Então, se tem áreas na sua vida que você não consegue ter domínio, é porque você não cresceu o suficiente para ter domínio. Isso ainda vai te dominar. Se tem áreas na sua vida que você fracassa e não consegue ser crente de verdade nessas áreas, é porque você não cresceu no espírito. A carne está te dominando. Pelo espírito eu tenho que mortificar as obras da carne. Então eu tenho que concentrar a minha vida em crescer espiritualmente. E conforme eu for crescendo, aí eu vou administrando a carne, eu vou dominando uma área aqui, depois de uns anos dominando outra ali. Aquilo que era grotesco na minha carne, eu vou perceber que eu estou tendo controle sobre aquilo. Não me agrada mais, não me agrada mais ser irado, não me agrada a prostituição, não me agrada mais a ira, o ódio, a raiva, a avareza, a falta de amor, não me agrada mais. E conforme eu vou crescendo no conhecimento, eu vou adquirindo a estatura interior, o homem interior, então eu vou passar a governar a carne, governar os instintos da carne. Eu não vou ser escravo da minha carne. Por isso que Paulo falava: eu esmurro o meu corpo, reduzo ele à escravidão, para, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Por que Paulo fala assim? Que ele esmurrava a carne, ele dava uma surra na carne dele. Paulo era maduro, ele dava uma surra na carne dele, esmurrava o corpo dele. Ele sabia que o corpo dele pendia para o pecado, então ele esmurrava. Olha a expressão que ele emprega. Depois ele fala: para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Eu preguei tanta coisa para os outros, mas eu mesmo fiz tudo errado, escondido, estou desqualificado. Ele não ia perder a salvação, ele não ia deixar de ser filho de Deus, mas ele iria ser desqualificado, porque o que ele pregou para os outros, ele mesmo falhou, ele mesmo se desqualificou. Então, como pastor, eu vou vencer com oração forte? Não! Na campanha de libertação vai ficar mais escravizado ainda. Você tem que crescer no Espírito. Como eu vou crescer no Espírito? Se alimentando do Evangelho da graça de Deus, comendo a palavra de Deus, crescendo na estatura interior, crescendo no homem interior. Aí o que vai acontecer? Você vai ter a experiência. Você vai começar a dominar uma área na sua vida que você não dominava na carne. Você vai começar a ter controle sobre uma área da carne que você não tinha. Você vai começar a dominar aquela área que você tinha fraqueza. Você vai entrar num nível maravilhoso de alegria. Você vai ver que a carne não está te governando mais. Ela está subjugada, ela está debaixo do teu controle. Agora, isso não acontece em um dia, são anos de treinamento, anos de aprendizado para se tornar alguém com a estatura de Deus, a estatura de Cristo, um homem, um varão perfeito, maduro. E não se cresce em um mês. Você começou na graça agora, a pessoa começou na graça há 6 meses, já acha que sabe tudo. Não, eu não concordo com aquilo, eu não acho, já está pondo eu acho que eu não acho na frente. Nem cresceu no espírito ainda, já está fazendo a sua própria doutrina pessoal. É por isso que no meio da graça hoje está havendo divergência. Por quê? Porque tem um monte de gente que não cresceu e já está pondo a sua doutrina pessoal. O que ele acha não é o que está na Bíblia, é o que ele acha, e está trazendo confusão no meio da graça. Olha o problema que isso está causando. Você entende quando eu falo assim? Então, se você começou agora, não acha que você já sabe tudo, não fica discordo disso, discordo daquilo, não. Você precisa ter uns 10 anos, olha para mim, presta atenção.
Eu estou falando aqui como alguém velho, em idade e na fé. Eu não estou aqui levianamente induzindo você a fazer qualquer coisa e acreditar em qualquer coisa. São anos, eu estou há mais de 40 anos nessa questão de Bíblia. Eu não estou começando hoje. Vocês estão entendendo ou não? Então eu não estou me gabando disso, eu falo isso com humildade. Então, demora uns 10 anos em cima das cartas de Paulo para você começar a acordar, a ter domínio, a amadurecer. Faz só um ano que você começou, você já está pondo o teu ponto de vista na frente, então você vai ter problema com a carne, vai ter problema com a carne, vai ser que nem Pedro, não Senhor, por ti eu vou dar minha vida, eu nunca vou te negar. Daqui a pouquinho negou Jesus, chorou amargamente, porque queria ser aquilo que não era, prometeu coisas que não era ainda, não esperou crescer. Então demora uns 10 anos para começar a amadurecer, começar a ter domínio em certas coisas, começar a ter uma estatura maior para vencer as obras da carne, uns 10 anos no mínimo, daí para frente. Ah, é muito tempo? Não, não é muito tempo, não é muito tempo. Tem coisas da carne que são tão agressivas na nossa vida, que demora anos para você vencê-las e ter domínio sobre elas, se você se alimentar do Evangelho como tem que se alimentar. Então, como eu vou vencer tudo isso? Eu tenho que crescer, meu homem interior vai crescer em estatura no conhecimento do Evangelho, e isso vai me dar condições de vencer e ter domínio sobre as obras da carne. Então Paulo fala, no versículo 13, irmãos, vocês estão livres de tudo, vocês foram chamados à liberdade, vocês estão libertos para fazer o que vocês quiserem, mas tem um problema no meio disso. Os seus pecados foram perdoados, vocês não vão perder a salvação, mas tem um problema, vocês estão num corpo de carne. Não vai usar essa liberdade que o Evangelho te dá para dar ocasião para a carne se manifestar e atrapalhar o teu crescimento espiritual. Você não vai herdar o reino de Deus porque a carne interferiu e tem um monte de práticas das obras da carne te governando, e os benefícios do reino de Deus não vêm para você porque você está na carne ainda. Andai no Espírito. Eu vou terminar dizendo, ande no Espírito. Você vai ver que esse andar no Espírito, depois de 5 anos você vai imaginar uma coisa, depois de 10 você vai ver que andar no Espírito é mais diferente ainda. Depois de 15 anos no Evangelho você vai ver que andar no Espírito é uma coisa gloriosa, porque não tem fim. Essa conversa de andar no Espírito não tem fim, até que um dia, vou brincar com você, até que um dia nós vamos só ser Espírito, a carne vai ser eliminada, nós vamos ser transformados, nós vamos só ser Espírito. Me antecipei, não deveria falar isso para você. E depois de 20 anos você vai estar mais no Espírito e vai ser mais livre. E depois de 30 anos ainda você está crescendo. É o único meio de não dar ocasião à carne. Recebe essa palavra de hoje. Foi muito bom estar com você. Eu sei que Deus vai fazer a grande obra no teu coração. Quero declarar que a tua vida vale mais que o mundo inteiro. E a minha grande alegria é estar aqui falando do Evangelho da graça de Deus para vocês. Me despeço de todos dizendo graça e paz a todos vocês que amam o Evangelho, que foram despertados no Espírito para o conhecimento do Evangelho da graça de Deus.